Jesus Cristo, eu sou o presbítero Ailton Lopes e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E neste momento eu quero apresentar a minha esposa, Juliana Lopes, que tem acompanhado juntamente comigo nesse ministério e tem nos ajudado a trabalhar em prol do reino. Queridos, também está conosco a nossa filha Ana Luísa Lopes, que está sempre por trás dos bastidores, cooperando para que esse trabalho venha a funcionar. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha. Então, nesse momento, já apresentando a minha esposa e minha filha, quero também te apresentar a lição de número 13, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Queridos, um tema de fundamental importância. Vivemos momentos difíceis, momentos a qual o nosso país e o mundo, na verdade, está assustado com tudo o que está acontecendo, e nós, como cristãos, precisamos estar prontos, preparados para que nós possamos vencer todas as batalhas, porque nesse momento de medo, de calamidade, quem se aproveita é o adversário. Bom, passar aqui para minha esposa para que ela possa dar início aos trabalhos e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Como já foi dito, né? Nós estamos na nossa lição de número 13, nossa última lição desse trimestre. O nosso texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Nossa verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém, queridos? Então, um texto muito proveitoso para a nossa aula e de fundamental importância para o dia que estamos vivendo. Sabendo, irmãos, que o Senhor, Ele preparou para os seus filhos, para os crentes, uma provisão para os dias de batalha. Amém? Nosso objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha espiritual. Nós temos aí 3 objetivos específicos para atingir no decorrer desta aula. Demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém. Nosso tópico, nossa introdução: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, queridos, eu quero dizer algo para você aqui já de imediato. Não podemos procrastinar em questão da armadura, de estarmos preparados para a batalha. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa o dia mal bater na sua porta para você começar a se preparar, já em meio a dificuldades e tormentos. Não, comece a se revestir da armadura de Deus, enquanto está tudo bom, enquanto as coisas estão boas, enquanto a maré está baixa. É o tempo que você tem para estar buscando, revestindo, se enchendo
das preciosidades que nós vamos aprender aqui através dessa aula. Fique conosco e se você gostar desta lição, se inscreva em nosso canal. Também quero pedir para você, deixa aí o seu like, porque ele nos ajuda aí a divulgar para mais pessoas esse canal. Então, a sua colaboração não é somente conosco, mas é com o reino, porque o nosso propósito aqui é levar o reino. Amém? Tópico 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João 15, 7 e 1 João 1, 3. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. Então não é pela minha força, não é pela força do meu braço, não é pela força física. O Senhor Jesus ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, antes ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava falando em relação à descida do Espírito Santo. Então, queridos, preste bastante atenção. Jesus não vai permitir os seus discípulos fazerem esta obra vazios. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Melhor do que fazer é ter. Jesus sabia que não adiantava eles saírem naquele momento, porque a batalha ela é dura. Então Jesus sabia que eles precisavam estar revestidos. Que você possa entender isso e que Deus venha te dar unção e graça para que você possa levar essa jornada adiante, honrando e glorificando ao nome de Deus. Então quem nos fortalece é o Senhor. Uma referência também que eu quero deixar é de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que o Senhor vai dizer para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não é na força do meu braço, é na força do poder do Senhor, na força de Deus. Paulo vai dizer aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo podemos em Cristo, em Deus. Subtópico 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, 36. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância. Isaías 59, verso 1 e verso 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124, verso 7. Vigiemos em oração e súplica. Então, queridos, que nós possamos vigiar e orar. Que nós possamos estar atento e pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que nós não venhamos cair na cilada do nosso adversário. Tópico 2. Conhecendo o campo de batalha espiritual. Subtópico 1. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Mateus 4:1, João 8:44 e 1 Pedro 5:8.
Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são... Preste atenção agora, porque nós vamos disparar versículos poderosíssimos para que você compreenda o que nós estamos falando aqui. É de suma importância que você pegue a anotação, e não somente a anotação, mas que você vá lá conferir esses versículos. Vamos lá? Algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir a mente com a verdade. Gênesis capítulo 3, verso 4 e verso 5. Ou seja, é quando ele vai trazer o engano, é quando ele vai dilubriar. Mas uma pergunta eu quero fazer aqui, queridos. Aonde Satanás ouviu as mesmas palavras que Adão ouviu? Então que nós possamos ficar atentos, porque por mais que ele tenha feito um jogo de palavras ali diante da mulher, é importante nós entendermos aonde ele ouviu, aonde ele estava. Pedro vai deixar claro na sua carta que o diabo ele anda como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então que nós possamos estar atentos para que ele não venha dilubriar a nossa mente com as suas malícias. Então, 2. Deturpar as escrituras. Mateus 4, verso 6. A tentação do mestre. E aí, queridos, de fato e de verdade, se nós formos olhar aqui o versículo de número 6, nós vamos ver que Satanás está pegando um texto bíblico, mas ao mesmo tempo ele está falando algo terrível aqui, Juliana. Ele está dizendo, se tu és filho de Deus, se tu és, olha isso. O que é isso? Está querendo causar uma crise de identidade. Olha isso, se tu és. Mas Jesus sabia que ele era. A Bíblia diz que quando ele foi batizado por João, ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu filho amado. Então, queridos, saiba quem você é, para que você possa entrar na batalha com segurança. E saiba qual é a sua missão, para que o adversário não roube a sua visão em relação à sua missão e te tire do foco. O propósito de Satanás era roubar o foco, levando a Jesus a um pináculo, ao pináculo do templo, pular lá de cima, fazer um espetáculo, dar poder, autoridade, seria um ministério egoísta. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio debaixo de uma missão. Nós cristãos estamos debaixo de uma missão e é muito importante que nós venhamos ficar focados na nossa missão. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 13 e o verso 14. Quarto, fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Quinto, fazer acusações. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Sexto, semear incredulidade. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. E sétimo, promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, as astúcias do maligno são confundir a mente com a verdade, a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Subtópico 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. 1 João capítulo 5, verso 19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, por essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e verso 9. Então, por isso, queridos, a exortação é revestivos. Não podemos procrastinar.
não vamos deixar, querido, de orar, não vamos deixar de separar a nossa vida, de meditar nas Escrituras. Vamos pagar um preço, buscando, orando, consagrando a nossa vida para que possamos estar firme mediante as dificuldades, as situações que o adversário coloca diante de nós. Subtópico 3. As agências das potestades do ar. Paulo indica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. O título principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo exercem domínio. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio. Louvado seja Deus. Então há uma batalha, né? Ele nos apresenta, Paulo, ele mostra quem são esses inimigos, que não são qualquer coisa, mas nós temos a certeza que o nosso Deus, ele está acima de todo o principado, de todo o poder e de toda a potestade e domínio. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, 21, que é referência ali. Ele vai dizer assim, ó: muito acima de qualquer principado, autoridade, poder, soberania e de qualquer outro nome que se possa nomear, não só no presente, mas também no futuro. Então, queridos, sabemos que não podemos vacilar, mas temos uma garantia. E que garantia é essa? É o nosso Senhor Jesus. Ele disse: em meu nome. Então, que nós possamos também zelar por este nome, para que este nome na nossa boca venha ter de fato autoridade. Vamos lembrar lá daqueles cidadãos que chegaram lá, que foram expulsar os demônios, e olha o que aconteceu. Eu vou deixar o texto aqui embaixo depois, a referência direitinho, porque eles foram envergonhados. Por quê? Porque os demônios conheciam Jesus e conhecia também a Paulo, mas a eles. Então, que nós possamos de fato zelar por este nome, porque este nome foi nos dado como autoridade espiritual, para que quando nós abrimos a nossa boca e falarmos em nome de Jesus, esse nome de fato, de verdade, na nossa boca, na nossa vida, venha ter autoridade. Tópico 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então a ideia de Paulo não é que eu use as minhas armas carnais, aquilo que eu sei, aquilo que eu posso, mas sim as armas espirituais em Deus. Isso tem sido um problema.
A igreja, os cristãos estão esquecendo das armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós devemos clamar ao nosso Deus, colocar as coisas em oração. Mas hoje criar algumas questões como o crente não é bobo. Quem disse que o crente é bobo? Quem disse que quando você entrega as suas causas e apresenta as questões ao Senhor, você é bobo? Você não é bobo. Isso não quer dizer que você é bobo. Quer dizer que você tem alguém por você. Você tem o Senhor na sua vida. E quem sabe, através da sua oração, em vez da sua reação, a sua oração venha fazer com que essa pessoa, alguém possa ter te caluniado, te enfrentado, te afrontado, possa perceber em você algo diferente. De repente a sua ação poderia igualar você a ele, mas a sua oração levaria você a um nível diferente. Subtópico 2. As armas indispensáveis de defesa. Então agora nós vamos falar, separadamente daquilo que Paulo falou aos Efésios. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingido os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. É verdade. Então, a mentira prende o ser humano. Quando a pessoa mente, ela se sente presa. Mas quando a pessoa fala a verdade, ainda que aquilo venha trazer um momento ali difícil, porque de repente errou, fez alguma coisa de errado, e falar a verdade trouxe alguma coisa contra elas, mas pelo menos ela falando a verdade, ela vai estar livre. A verdade liberta. A verdade não deixa a gente preso. Quantas pessoas estão presas na mentira? Quantas pessoas estão acorrentadas por uma mentira? Não conseguem sair do lugar, sua vida está paralisada por causa de uma mentira. Queridos, a verdade liberta. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16. Então isso aqui é bom, Calçar os pés na preparação do Evangelho, estabilidade. O que a gente precisa hoje é crente estável no Evangelho de Cristo. Calçai os pés na preparação. Olha a palavra, preparação. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios capítulo 30, verso 5. É interessante, porque vai falar sobre o sobretudo, o escudo é o sobretudo. É muito interessante, porque quando a gente vê os filmes lá de fora, países que tem neve, irmãos? Só bota ali a sua blusinha, a sua gravatinha, e vem, bota o terninho, o palitozinho, depois ele bota aquele sobretudo. Sobretudo, aquilo pega tudo. O escudo da fé. Contra o quê? Os dardos inflamados do diabo. Queridos, a nossa fé, ela vai nos dar capacidade de vencer toda calúnia, acusação, tudo que o adversário quiser jogar contra a nossa vida. É pela fé que nós vamos vencer. Nós vivemos pela fé. E é pela fé que nós vamos vencer todas essas dificuldades, todos esses dardos do nosso adversário. É pela fé. Então não perca a fé. Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira. Guardei a fé.
Amém? O capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Então, queridos, preste atenção, o capacete para proteger a sua cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está o seu coração? Olha meu dedo para onde está apontando. Jesus disse que aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Querido, quando a gente enche a nossa mente com as coisas aqui da terra, nossa mente vira um campo fácil para o adversário trabalhar. Porque ele sabe que as coisas daqui de baixo são fáceis de manusear. As coisas daqui de baixo são passageiras. As coisas daqui de baixo são perecíveis. Aqui um ladrão rouba, traça rói. Mas se a nossa mente, querido, estiver ligada nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas promessas eternas de Cristo, queridos, nós jamais seremos abalados. Eu estava falando aqui com a Juliana, antes de nós estávamos fazendo aqui um aparato aqui de tudo que nós íamos falar. Nós estamos lendo a carta de um homem que está preso. Um homem que está preso, porém tem equilíbrio espiritual e emocional para orientar pessoas que estão livres. Está admoestando ou chamando a atenção de pessoas que estão livres. Queridos, que nós possamos buscar este equilíbrio, para que em qualquer momento da nossa vida, a nossa mente venha estar na promessa, porque ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora está-me preparada a coroa, a qual o justo juiz. Queridos, isso é maravilhoso. A mente deste homem não está aqui embaixo. Ele diz: viver para mim é Cristo. Paulo chega a dizer: eu não sei o que é melhor para mim, se é viver ou se é morrer, porque ele sabia a cooperação que ele tinha para dar no Evangelho. Mas ele sabia que muito mais excelente era estar juntamente com o Senhor. Será que você tem pensado nisso? Será que a sua mente tem focado nas coisas celestiais, nas promessas de Deus para a nossa vida futura? Ou será que nós estamos presos, seduzidos, atraídos por esse mundo, pelas suas paixões, pelos seus desejos? Será que já nos rendemos? Queridos, esse apelo do apóstolo é para que nós não venhamos ser abatidos em campo de batalha. Amém? Então nós vemos aqui as armas indispensáveis de defesa. Agora nós vamos ver a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaíra, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Vamos falar em duas referências que eu quero que a gente ler aqui? Não. 2 Timóteo, o capítulo 3 e o verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, divinamente inspirada, ela tem o seu proveito para ensinar, para redarguir, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 10, é algo que a gente estava discutindo, de quando Jesus vai para o deserto, em jejum 40 dias e 40 noites, e ali ele é tentado pelo diabo. E algumas coisas, né, que nós vamos perceber que Satanás, quando ele começa com a tentação diante de Jesus, Jesus vai dizer para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Só que agora Jesus usa essa palavra, Jesus vai usar a palavra para se defender, para contra-atacar. E logo após, o diabo também ele vai usar, Satanás vai usar a palavra para ir contra aquilo que Cristo estava falando. Então é algo que nós temos que estar bem alinhados com a palavra de Deus. Sabendo que o inimigo da nossa alma, ele conhece, ele é conhecedor das Escrituras. Então nós temos que não só estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas conhecer muito bem a nossa arma, para poder a gente saber usá-la de forma correta. E ele diz que quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus capítulo 10, verso 19, verso 20. E 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Amém? Vamos para a nossa conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então ele está mostrando aqui que as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não pode ser subestimado, mas nós temos que entender, há um inimigo, ele tem um poder, mas o Todo-Poderoso está ao nosso lado. Então nós temos que ter consciência do campo de batalha, consciência do nosso inimigo, mas a certeza da vitória já está conosco, porque o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Assim nós despedimos de vocês com mais esta lição e pedimos para que você ore por nós. Queridos, entenda isso no seu coração. Uma vida de dependência será uma vida de vitória. Salmo 124, como nós lemos aqui, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, se não for ao Senhor, Ele teria nos engolido, nos devorado. Mas o Senhor é conosco, nós confiamos nele. Deus abençoe sua vida e sua família. Em tempos de crise, crê